Seguro. Já mandei para a Bárbara. Tá. Então, deixa eu falar uma coisinha. Eu tenho que falar aqui, né? Aqui direcionado para ela. Isso. Tá. Já mandei para a Bárbara. Você pega aqui a faixa. Vai entrar, né? A câmera, quer abrir a câmera só para ver, tá? Você virar para rua. Essa, né? Ela tem que ficar mais baixa. Sério. Oi, Bárbara, bom dia. Você me escuta? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vou passar para a professora. Tá certo. É a Ludmila? Eu mesma. Prazer, Ludmila. Oi, Bárbara. Oi, professora Eunice, tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo jóia? Joia. Que prazer imenso, viu? Ter você aqui com a gente hoje. Eu que estou numa alegria só. Então, deixa eu combinar uma coisinha com você, que acabou que a gente não combinou. De assim, Sim. provavelmente vai ter muitas questões, né? Muitas perguntas, provável, né? Que tem algumas questões. Então, a gente podia reservar, tipo, 40 minutos a uma hora para debate, entendeu? Da tua fala. Eu não sei, assim, quanto você fez de fala, mas a hora que, enfim, esgotar, que você vê que, né? Aí a gente abre para o debate, né? Porque tem o pessoal presencial, porque está híbrido, né? Uhum. O evento. Então, tem o pessoal presencial e tem provavelmente pode ser que tenha virtual, não sei, a gente abriu para todo mundo. Tá Então, certo. aí pode ser que venha questões tanto do presencial pode ser que tenha mesmo, quanto do virtual, entendeu? Tá E, certo. né, e aí, então, a gente começaria, vai lá, 9h30, enfim. Não sei se você dá conta até às 11h, não sei, ou antes até, pode ficar à vontade. E aí a gente abre para as questões. Pode ser assim? Combinado. Então, eu falo primeiro e as questões depois, certo? Beleza, Aí as questões, primeiro você explana. Eu acho melhor, a não sei que tenha alguém que tenha muita dúvida no meio, enfim, aí, né? Tá Mas bom. eu vou avisar, tá? Para o O pessoal. áudio tá bom, a imagem, tá tudo A imagem tranquilo? tá tudo bem, tá tudo ótimo aqui, tá bom? Então, eu só vou dar uns avisos aqui, aí daqui a pouco a gente já inicia, tá bom, querida? Combinado. Tá bom. A gente achou que seria melhor ela ver a turma.
Bárbara, Oi, professora. a gente pode dar aí um tetozinho de 10 minutos, porque aqui em São Paulo está chovendo cântaros, entendeu? E Sim, sem aí, problema. então, e quando chove aqui para tudo, né? E a gente está na zona leste de São Paulo, sabe? Que é afastada. Então, se a gente der aí uns 10 minutinhos só para o pessoal chegando, enfim, né? Tá bom, Tá combinado. bom? Então, aí, daqui a 10 minutinhos a gente inicia, tá? Tá bom, Deixa obrigada. eu ir arrumando aqui o seu currículo, peraí. Só se for pegando, vai tentando marcar cá, por favor. Marca a frente, viu? Vamos tentando marcar a frente. Eu acho. Obrigada, Éder. Tá tudo certinho.
Bárbara. Olá, professora. Espera aí. Tem uma câmera aqui que eu estou discordando dela. Então, a gente pode começar, né? Até mesmo porque você também tem outras atividades, nós também, enfim, né? Para também não extrapolar tanto o tempo, né? Tá certo. Então, tá. Então, muito bom dia. Pessoal, muito bom dia a todas, a todos, a todes. Hoje, então, é a aula aberta, né, da disciplina Administração dos Serviços de Atenção à Saúde 2, aqui do curso de Obstetrícia, né? O curso de Obstetrícia, lembrando, é um curso, né, para todo mundo saber, quem está nos assistindo, é um curso único no Brasil, né? E que fica na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Então, abrindo o nosso bloco sobre gestão de pessoas, gestão da diversidade, nós convidamos, né, aí a doutora Bárbara Novaes, e muito prazer, viu, Bárbara, de estar com você aqui. A Bárbara, ela é mestre e doutora em administração da UNB, né, da Universidade de Brasília, e eu vou ler aqui, ela atua em pesquisas organizacionais sobre gestão, trabalho e subjetividade, discurso, poder e cultura nas organizações, diversidade cultural, sexual e de gênero, estudos LGBTS e marcadores interseccionais da diferença, sexualidade, gênero, raça, etnia, classe. E teoria queer e estudos pós-estruturalistas. Então, nós temos aí a Bárbara, né, e com um tema muito interessante, eu espero que todos os alunos consigam aí, né, capturar o máximo, né, de toda a sua fala, Bárbara, e também já quero, em nome da Universidade de São Paulo, te agradecer a presença, esperando que não seja a primeira, né? Não sei se você já veio na Universidade de São Paulo, mesmo virtual, né, para falar, mas que não seja a primeira vez, que você possa vir pessoalmente e a gente desfrutar aí, né, do teu conhecimento, tá bom? Então, eu vou te dar a palavra, você fique à vontade, e aí, no final, a gente faz um debate, né, com questões, né, e se alguém preferir, alguém que está assistindo virtual, ou enfim, né, colocar alguma dúvida ou alguma questão no chat também, né, a gente está aí anotando, tá bom? Então, sinta-se à vontade, Bárbara, muito obrigada. Bom dia, professora Eunice. Muito obrigada desde já por esse convite para estar aqui com vocês participando e dialogando de um tema tão caro nos tempos atuais, como né, falar de diversidade nas organizações em termos de gestão de pessoas. Então, bom dia, pessoal que está nos assistindo, né? Um prazer estar aqui com vocês e também as pessoas que poderão nos assistir em outro momento. A educação continuada, né, ela faz parte da minha vida há muito tempo. Eu gosto de estar nesse lugar de diálogo, porque é onde eu aprendo com vocês, é onde há trocas, né, de ensino-aprendizagem, e eu estou me fazendo, eu estou sendo enquanto pessoas, e nesse coletivo eu sou muito mais, né, quando eu estou nessa partilha com vocês. Então, eu agradeço muito essa troca de conhecimento e estou aqui à disposição para a gente dialogar. Eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou de Montes Claros, Minas, mais conhecido como Moc City, do interior ali do norte de Minas. Eu resido em Brasília, eu vim para cá para fazer o mestrado, doutorado em administração na Universidade de Brasília.
Então, a educação, ela sempre fez parte da minha história, né? Eu sou filha de professora das séries iniciais ali do ensino infantil, ensino fundamental. Eu também fui professora dessas séries no início das minhas atividades profissionais ali, logo na finalização ali do meu ensino médio, né? Eu me graduei em pedagogia. Essa mobilização, esse interesse pelo outro, né, que faz parte de mim, que é parte de mim, não é de hoje, já tem um tempinho. Logo após essa graduação, eu fui com alguns colegas fazer uma especialização em psicopedagogia, em docência também no ensino superior. Essa especialização em psicopedagogia me mobilizou muito, né, já pensar nesse despertamento para a inclusão, a olhar a pedagogia com esses olhos, né, e o quanto é desafiante esse processo. E depois eu fui trabalhar mesmo no contexto das organizações, eu trabalhei em concessionária, trabalhei em banco, trabalhei em indústria, na área de gestão de pessoas, mais especificamente atuando com recrutamento, seleção, treinamento, né? E essa atuação me mobilizou a buscar esse ensino da administração, da gestão de pessoas para a minha vida. Foi quando eu fiz o curso de administração e eu não quis parar, eu quis continuar. Então, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. No mestrado, eu dialoguei algumas questões organizacionais com enfoque teórico-crítico, pensando um pouco no controle, nas relações de poder que há nas organizações. E no doutorado, eu comecei a estudar sobre gênero, sexualidade nas organizações, e a minha pesquisa foi realizada com pessoas trans nas organizações. Eu consegui entrevistar 23 pessoas trans. A minha tese ainda não está disponível no repositório da UNB, mas logo, logo estará. Então, é uma tese que contribui muito para o diálogo, né? Mesmo eu sendo uma pessoa cisgênera, branca, né? Heterossexual, tendo meu lugar de fala limitado, pois eu não partilho, né, da dor, dos prazeres vivenciados por uma pessoa trans, mas eu sou aliada a essa luta e o meu interesse é político, é de contribuir politicamente para os debates no contexto socio-organizacional. E muitas foram as mobilizações, né? Eu assisti um filme que desde já eu indico para vocês, que chama Praise for Bob, que me mobilizou muito, ver o enfrentamento, né, de um jovem homossexual perante as instituições de poder ali, que é a família, né, escola, igreja, e ele tentando viver a sua vida, o modo como deseja, o modo como quer ser. Então, foi uma mobilização. Também participei de um teatro aqui do BR Trans, com o Silvério Pereira, foi muito legal, me mobilizou bastante o meu contato com pessoas LGBTs, né, e perceber o quanto as vivências são desafiantes na nossa sociedade, que há muito tempo nos socializa, né, em preconceitos, em discriminações. Então, tudo isso são questões que me afetam. E se me afetam, eu também quero afetar as pessoas com essas questões, de modo a produzir conhecimento, a amplificar conhecimento, porque eu acho que esse é o caminho, né, que a gente pode trilhar aí, de modo a combater os preconceitos na nossa sociedade. Até porque os silêncios, eles são práticas de poder na nossa sociedade que fazem silenciar alguns discursos que deveriam estar em circulação, né? Então, é disso que eu falo na minha tese, das faces do silêncio que ecoam nas pessoas trans, no contexto socio-organizacional. Então, o silêncio, ele está nos discursos, ele é uma prática, né? Ele está em várias faces. Quando ele silencia, faz calar algo para dizer outra coisa, para disseminar outra verdade, né? Como um discurso único ali, como uma raridade. Quando, ao mesmo tempo que a gente vê o discurso impedindo a visibilidade, silenciando vidas, né? Então, é sobre esses silêncios que eu busquei indícios, silêncios em que as violências em si são silenciosas também na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade de microagressões, de ostracismos, né? Dessa violência silenciosa que está no olhar, que está na ausência de um convite, em que todas as pessoas são convidadas, mas um determinado colega não é, em que todos recebem um e-mail, mas um não recebe, né? Em que há interdições nas relações sociais,
e que impedem, né, essa coletividade na produção das vidas aí. Então, foi sobre isso que eu me debrucei muito. E eu participei de muitos eventos aqui em Brasília, muitas palestras, no ambulatório trans, na defensoria pública, e foram essas pessoas que me ajudaram, né, a realizar a minha pesquisa aqui. E também eu atuo como professora voluntária na Universidade de Brasília, com a disciplina de diversidade nas organizações. Aqui a gente tem, pode ser interessante para vocês conhecer um pouquinho também do nosso trabalho, a gente tem um Centro de Cultura e Estudos LGBT no ambiente de trabalho, e um núcleo de diversidade crítica organizacional também, em âmbito da face. O nosso Instagram até está bem novo, ao final eu tento divulgar para vocês, e que a gente tem algumas pesquisas relacionadas a esses debates também. Então, o nosso foco é dialogar sobre diversidade no contexto socio-organizacional. E para dar início a essa conversa, né, esse bate-papo aqui com vocês, eu gostaria de falar muito, inicialmente, sobre a diversidade, de um modo geral, depois o meu foco vai ser sobre diversidade, né, com enfoque a diversidade sexual e de gênero, que é o meu tema de diálogo, de debate, de estudos, e pautando os desafios da inclusão da diversidade nos tempos atuais para a gestão de pessoas, para os processos organizacionais, especialmente se a gente considerar desde a porta de entrada nas organizações, que são os processos de recrutamento e seleção, né? Então, o convite que eu faço para vocês aqui é para a gente refletir sobre a nossa posição no mundo. Acredito que é uma aula dialogada sobre organizações, mas os processos de organizacionais, eles nos perpassam, né? Nós administramos pensamentos, modos de ser, agir, modos de conduta. Então, administrar é falar de mim, é falar de vocês, né? É falar do coletivo, é marcar a diferença, é valorizar essa diferença no sentido de marcar a diferença pontuando as desigualdades sociais que nos perpassam, né? E nessas desigualdades, romper fronteiras, romper divisões que somos socializados a vida inteira aí. Então, é um momento da gente pensar as barreiras, né, que nos interpõem com o outro, aquele que é o outro gênero, a cor diferente, a outra sexualidade, a outra opinião política, né, a outra classe, a outra religiosidade, o outro modo de agir, de ser, a outra corporalidade, né? Então, todos os outros que eu disse fazem parte da gente, estão na gente, nós somos coletivos, então isso tem que ficar pontuado desde o início. As nossas identidades, assim, elas não são essenciais, nós estamos sendo, nos fazendo, nos conhecendo, né? A nossa identidade porta traços da outridade, porta traços da diferença, né? Então, somos devir nesse contexto social, e como seres humanos, né, todas as construções sociais, elas nos perpassam e nos afetam, e nós também afetamos essas construções. Por isso que o nosso papel é desestabilizar muitas dessas construções que são pautadas em estigmas e que muitas vezes nós banalizamos e não enfrentamos injustiças sociais na nossa sociedade. Então, há discursos, né, de estigmas sendo propagados, muito pautados em padrões de gênero, de corporalidade, de sexualidade, de orientação sexual. Há uma leitura social dos indivíduos na nossa sociedade, né, perpassada por questões que diferenciam o outro com uma diferença marcada no sentido negativo, de depreciação, de não respeitar o indivíduo, né? E em todos os locais que nós circulamos, na família, na igreja, na escola. Então, há padrões relacionais, normativos, que são desiguais, que são segregadores, né? E que minorizam pessoas, vulnerabilizam, marginalizam, né? E o que a gente busca é essa luta mesmo por oportunidades iguais, por inserção no contexto organizacional, até porque nas organizações isso não é diferente. Há uma miríade de regras no contexto organizacional, né? Então, nós vivemos nessa sociedade que pretende a todo tempo essa organização do corpo social. E globalmente, o cenário que a gente vivencia, como eu já falei para vocês, várias questões, há também muita
muitas formas de violência, né? A violência, ela se apresenta em muitas faces, desde uma violência moral, sexual, física, simbólica, silenciosa, né? E a gente viveu num contexto aí de pandemia que agravou muitas das nossas desigualdades, das nossas vulnerabilidades, e em todas essas desigualdades, os estigmas estão interligados, né? Como perspectivas ali depreciativas que são geradas frente a essas situações sociais que nos perpassam e que criam o normal, o anormal, né, o certo, o errado na nossa sociedade, que habilita ou inabilita o outro para a aceitação social, para permanecer, pertencer a um grupo social, a uma certa organização, né? Então, o que eu quero deixar aqui muito pontuado desde o início é que essa administração, ela é plural, ela é coletiva, né? Ela se pensarmos no contexto organizacional, é um pensamento, não no eu, no você, mas um pensamento no nós, no nível individual, grupal e organizacional, imbricado, por assim dizer, né? Então, se a gente pensar em diversidade nesse contexto de gestão, é pensar na diversidade em toda a sua potencialidade, né? E isso não depende só de um olhar para gênero, para raça, para classe, mas sim de uma nova mentalidade organizacional, até porque a gente precisa ser agente de mudança na nossa sociedade, né? A gente precisa ter uma força de trabalho diversa em todos os espaços organizacionais, né? E a minha função aqui é justamente estimular essa reflexividade com vocês, quanto a essas formas tradicionais de leitura social que estão também perpassadas no contexto das organizações, né? Organizações do campo da saúde também. Então, eu busco em conjunto com vocês refletir sobre essas relações de reciprocidade, de reconhecimento, de nova noção de alteridade, que é o que nós precisamos atualmente, novas noções de empatia, né? Valores que têm se perdido na nossa sociedade, diante do olhar individualista, né, que se propaga da competição, do consumismo, entre outros. Então, a diversidade, ela não é um nome para uma ação afirmativa, ela é uma descrição, né, da força de trabalho total, sem essencializar identidades. Isso porque a nossa identidade, ela está em constante mudança. Então, falar de diversidade, pessoal, é falar de diferença, né, de afirmação, de valorização dessa diferença, é tratar cada um de modo desigual em sua desigualdade, é diversidade de experiência de vida, de talento, de modo de pensar, de modo de agir, né? De religião, de geração, de origem, de classe, entre outras diversidades. É falar de diversidade das diversidades, né? Diversidade de pessoas. E falar de diversidade, especificamente, né, tratando de diversidade sexual e de gênero, é importante a gente pontuar um pouquinho sobre as questões de orientação sexual, de identidade de gênero, que muitos de vocês devem ter esse conhecimento, né? A orientação sexual, ela é muito além de uma atração afetiva ou sexual por indivíduos de gêneros iguais, diferentes, ou por mais de um gênero, né? Ela funciona como uma prática mesmo, no qual cada indivíduo constrói ali o seu regime de prazeres a partir da pluralidade do desejo na nossa sociedade. E a identidade de gênero é essa expressão, né, que está muito associada ao nosso senso psicológico de gênero e como a gente expressa esse gênero, correspondente ou não ao que foi atribuído ali no nosso nascimento. Se corresponde, somos pessoas cisgêneras; se não corresponde, né, somos pessoas trans, não binárias, travestis. E o gênero não determina a sexualidade, nem a sexualidade determina o gênero, mas são construções que precisam ser dialogadas em conjuntos, porque são sociais, históricas, né, perpassadas por construções aí, relações de poder, ligadas ao desejo sexual e à identidade de gênero na nossa sociedade. Então, nesses padrões que eu falei com vocês desde o início aí, que a sociedade cria, é importante a gente nomeá-los, né? Existem os padrões de gênero que eles são nomeados na nossa sociedade como padrões cisnormativos, em que se espera que a sociedade se adeque a padrões de gênero baseado em pessoas cisgêneros, como se essa fosse a norma, né? Como se não houvesse a existência de pessoas trans silenciando as suas vidas.
Então, exige indiscriminadamente que todas as pessoas sejam cisgêneras. E os padrões de heteronormatividade, que coloca a heterossexualidade o tempo inteiro também como norma, né? Como algo que é natural, normal, e que todas as pessoas devem viver esse desejo. E assim ser em seu modo de ser e agir na nossa sociedade, né? E muito além disso, a gente pontuar que existe uma pluralidade de desejos, de identidades, de modos de ser e agir, que a gente precisa aprender a conhecer, né? Sobre as pessoas mais em suas diversidades e também a respeitá-las. E nesse diálogo todo também a gente não pode se abster de falar um pouco da questão interseccional, né? Que ainda faz desse sistema de opressão algo muito mais interligado, ou seja, a interseccionalidade, a gente, por exemplo, falando aqui de questões de gênero, de sexualidade, uma pessoa trans, né, uma pessoa trans e negra, além dela passar por situações ali que ela é desprezada socialmente por questões de gênero, por se desviar de uma norma de gênero na sociedade, ela também tem que lidar ali com o racismo incrustado na nossa sociedade, né, o tempo inteiro. Então, essa marcação dessa diferença interseccional, ela é necessária para a gente afirmar que a vida das pessoas, né, não, a vida das pessoas trans, por exemplo, nesse caso que eu disse para vocês, não deve ser centrada no fato da pessoa ser trans, né, no fato da pessoa ser negra. Há muito mais na história de cada indivíduo que precisa ser propagado, precisa ser difundido, ou não, pelo respeito até mesmo da pessoa em manter os seus próprios silêncios e suas construções sociais de si, né? A pessoa só precisa ter aqueles ideais de liberdade, de ser quem ela quer ser, mesmo sabendo que nós vivemos em um mundo de opressões, né, de prisões, de grades e de muitos padrões. Então, nas organizações, esse debate da diversidade é um debate que vem ali desde os anos 90, mais ou menos, né, que ele veio estimulado por empresas multinacionais para implantar, né, o programa da diversidade nas organizações no Brasil. Nos Estados Unidos e no Canadá, esse programa ele é estimulado pelas ações afirmativas das empresas que tinham parcerias com o governo, então é anterior, aos anos 60, 70. Então, quando eu falo assim de diversidade, desse contexto organizacional, né, que os diálogos começaram a surgir aqui, a gente precisa pontuar muitos desafios, né? E os desafios, eles são muito contextuais, eles são muito mais, não só internos ao contexto das organizações, mas eles são macrosociais, né? A gente olhar para dados, por exemplo, tem a pesquisa Ethos, que tem vários dados que são realizados com as 500 melhores empresas para se trabalhar, por exemplo, que diz para a gente que as mulheres, né, elas estão como maioria da população brasileira, mas nas organizações, por exemplo, não ocupam postos hierárquicos elevados. Há um afunilamento hierárquico das posições assumidas. Em termos de raça também, né? Há uma subrepresentação de pessoas negras em cargos hierárquicos, né? Muito mais em cargos mais operacionais. Então, há uma desigualdade entre brancos, negros na nossa sociedade, pessoas com deficiência, mulheres com deficiências, né? As empresas, elas, quando vão contratar pessoas com deficiência, mesmo tendo a cota, dão preferências, existem pesquisas que afirmam isso, que dão preferências a homens com deficiência. Então, a mulher sofre uma dupla discriminação ali, da condição de gênero, da condição da deficiência, né? E das LGBTs também. O Brasil é o país que mais vitima pessoas LGBTs, né? Mesmo à frente de países onde há pena de morte. Então, a cada 20 horas, uma pessoa LGBT é morta dentro do nosso país, vítima de LGBTfobia, né? Produzida na nossa sociedade. Então, se olharmos para dados relacionados especificamente a pessoas trans, o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais, né? O tempo de médio de vida de pessoas trans é de 35 anos, que é metade da média nacional. E outro dado também importante para a gente questionar é que o país, é uma contradição, né, esse dado, é o país que mais consome pornografia envolvendo pessoas transexuais, pessoas travestis, na RedTube. Então, o desejo não é pelo reconhecimento do outro, mas pelo corpo, né? Pela corporalidade.
E mesmo que há um desejo por essa corporalidade, há, por outro lado, uma abjeção, que não basta só matar, mas tem que arrancar o coração, tem que aniquilar a vida, né? Tem que apagar a história, a memória, a existência, silenciar, né? A vida de pessoas trans na nossa sociedade. E mesmo em países, assim, nosso desenvolvimento humano, por exemplo, né, o nosso índice e o nosso IDH mostra para a gente que nós somos um dos países mais desiguais do mundo, né? A gente precisa muito avançar ainda em promoção de condições sociais de vida bem vivível para todos, né? Não somente para uns em detrimento de outros, na nossa sociedade. Então, pessoas LGBTs vivenciam muitas formas de violência, desde um tratamento ali de indiferença, né, desde uma agressão verbal, a situações de humor, de ofensa, questionamentos da vida sexual, mesmo no ambiente de trabalho, exoticação dos corpos, né, negação de atendimentos em vários estabelecimentos, pessoas que não são ouvidas em termos das suas opiniões, né, falta o amparo ali de outras instituições também, para além das organizacionais, como família, escola, igreja, né, que são instituições ali de amparo social. Nas organizações, se a gente pensar em termos, né, de acesso ao ambiente de trabalho, de inclusão, devido a essas questões sociais, né, da cisgeneridade pontual, da heteronormatividade, que é pontual também na nossa sociedade, muitas organizações se preocupam com a imagem que irão passar para as outras pessoas, para os clientes, né? Então, há muitas organizações que preferem, por exemplo, que as pessoas não digam que elas são LGBTs, né, que não revelem esse aspecto das suas histórias. As mulheres lésbicas sofrem uma dupla discriminação também, tanto pela condição de gênero, né, pela condição da sexualidade. Então, as atitudes de discriminação, muitas vezes, elas se tornam, no nosso país e nas organizações, uma constante, né? E não há espaço, por exemplo, se a gente pensar especificamente em termos de pessoas trans, né, que sofrem ainda mais algumas questões de opressão na nossa sociedade, não há espaço no ambiente de trabalho, nesse próprio ingresso mesmo, as barreiras já estão ali desde a porta de entrada, né? É tanto que muitas pessoas vulnerabilizadas, marginalizadas, elas tendem a viver da prostituição, não que seja errado prostituir, né? Mas não é tudo que elas são, e faltam oportunidades sociais de inserção no contexto do trabalho, do ambiente de trabalho. Se pensarmos as ações do Estado também, até mesmo das organizações privadas, né? Então, as pessoas trans, elas estão relegadas a trabalhos muito menos reconhecidos, né? Vivem o subemprego, trabalhos relacionados, por exemplo, à informalidade, à terceirização, a salões de beleza, a bares que atendem público LGBT, né? E muitas vezes esses trabalhos, eles se dão sobre condições de trabalho precarizado, né? Condições que precisam serem repensadas na nossa sociedade, porque todos nós temos direito a trabalho digno, a trabalho decente e a uma sociedade mais decente, justa, igualitária, né? Com noções práticas de cidadania organizacional. Então, mesmo as pessoas trans ali sendo qualificadas curricularmente para acessar uma vaga, a aparência prevalece, né? Então, o ambiente de trabalho, muitas vezes, não tem de ser também um lugar seguro, acolhedor, né? Ali não há respeito às diferenças, as piadas, elas estão nos corredores, nos cafezinhos, né? Nas trocas de e-mail entre colegas. Então, são muitos desafios vividos, muitas transfobias, né? Desde ali uma documentação, desde um processo de entrevista em que a pessoa vai fazer a entrevista e aquela entrevista ali vira um momento de curiosidade. Ah, mas você é trans, né? E aí começam a perguntar aspectos da vida pessoal da pessoa. Então,
muitas são esses enfrentamentos, né? Desde uma linguagem verbal, corporal, o próprio corpo, a voz, o maneirismo, o jeito de ser, de agir. Tudo isso é uma barreira ao acesso ao trabalho vivenciado por pessoas trans. Tem pesquisas que dizem que, por exemplo, as pessoas trans associam as organizações a um campo minado, pelo medo constante ali de passarem por situações constrangedoras, né, no ambiente organizacional. Então, falta também muito conhecimento, desde as pessoas que estão ali nos processos de recrutamento, seleção, sobre identidade de gênero, orientação sexual, né? Sobre o respeito ao nome social, sobre o respeito às diversidades no contexto organizacional, né? É tanto que muitas pessoas trans, voluntariamente ou involuntariamente, tendem a se adaptar a algumas normas de gênero porque elas percebem que há uma maior facilidade de inserção no contexto organizacional, e isso traz a elas uma possibilidade de permanência, de aceitação, né? Então, muitas vivenciam o armário, não falam sobre a transexualidade, quando possuem uma certa passabilidade na nossa sociedade, o que por exemplo, o homem trans, quando ele se hormoniza, né, ele faz alguns procedimentos estéticos, né, para, às vezes, voluntariamente ou involuntariamente, né, para se adequar ou não a um padrão de gênero que é colocado como homem cisgênero na nossa sociedade, há uma aparência passável, há uma leitura social nas interações sociais de um homem cisgênero. Então, muitas vezes, esses homens trans vivenciam, né, esse silêncio do armário, de não dizer que são homem trans, para, uma vez que já retificaram seus documentos, para ingressarem nas organizações. A gente chega, né, a esse ponto social mesmo. E eu trago para vocês aqui alguns relatos que eu tive na minha tese, por exemplo. O Ariel, ele disse bem assim, quando eu concluí o ensino, eu comecei a entregar currículo mesmo, né? Indo no shopping, na rua, passava o dia todo entregando currículo. Fui chamado para algumas entrevistas, e a maioria delas tinha problema, porque tinha que ter reservista, ter documentos e entregar mesmo os documentos. E eu não tinha, porque eu não retifiquei o gênero, e eu sempre tinha problema. Então, já ouvi um milhão de coisas de piada a um cara uma vez que me perguntou se ele ia ter que me pagar alguma coisa a mais, porque ele achou que ser trans era algum tipo de doença. Então, por mais que a transexualidade não está mais ali, né, desde 2018 como uma patologia, mas nós ainda continuamos sustentando essa patologização de pessoas trans na nossa sociedade, né? E muitas pessoas ainda veem como doença mental, como distúrbio, como questões errôneas, né? Que a gente precisa, de alguma forma, propagar conhecimento para que as pessoas pensem de um modo mais respeitoso a respeito das questões sociais e pessoais que nos perpassam. O Diego diz bem assim, quem são as pessoas trans na empresa? É o agente ele trabalha em laboratório, ele fala, né? É o agente da central de atendimento, é o cara da recepção, é o cara que é coletor, não é o cara que é gerente, não é a menina que é supervisora, não é, sabe? Então, tipo, acho que é algo nesse sentido, assim, de que são as oportunidades que nos estão sendo dadas, né? Qual é o real tamanho das nossas possibilidades aqui? Então, achei esse questionamento dele muito pontual, no sentido de, né, qual é o olhar que as organizações possuem para a inserção e permanência de pessoas trans no contexto organizacional, né? Tem outra fala também da Patrícia, ela trabalha em banco e ela diz bem assim, hoje em dia, eu acho que eu tenho um alvo nas minhas costas, né? E assim, por esse alvo, eu não posso pisar fora, eu não posso errar. O meu maior medo é errar.
Porque nunca vão me demitir porque eu sou mulher trans. Vão me demitir porque em 1997 eu esqueci de colocar um carimbo em uma página 37 de 100 páginas. Então, assim, vão achar um outro motivo para fazer. As empresas não demitem por gênero, por cor, nada. Elas arranjam outros motivos, né? Então, aqui ela mostra para a gente, né, a racionalização e a justificação das organizações quando são perpassadas, né, pelas nossas diversidades e não sabem lidar com as nossas diferenças. Então, não sabe lidar, né, com as nossas corporalidades, as nossas performances, os nossos gêneros, as nossas subjetividades, né? Então, a leitura universal, ela é muito cheia de caixinhas mesmo, cheia de divisões, né, e que dita a verdade sobre o outro, uma verdade também sobre a transexualidade, né, de que é loucura, de que é doença mental, de que é um transtorno, né? Então, são dispositivos de poder, de saber, né, que ditam verdades sobre as pessoas, né, e sobre as pessoas trans, como eu estou falando aqui para vocês, né, e trazendo alguns diálogos. E isso, de certo modo, vai orquestrando as nossas vidas, dizendo onde a gente pode ocupar, onde a gente pode circular, onde, né, quem pode, quem não pode, né, a vida coletiva fica limitada, né, ela perde o sentido, né, há um valor social para umas pessoas e para outras não, né? Em termos de identidade, de sexualidade. Então, com todos esses contextos que eu falei para vocês aqui, desde uma diversidade, né, ampla, que eu trouxe alguns dados aí sobre pessoas negras, mulheres nas organizações, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, e desde esse enfoque mais nas questões de gênero e sexualidade que eu dei aqui para vocês, eu posso afirmar para vocês, e tem também nos conhecimentos, né, de que gênero molda as nossas relações sociais, molda também as organizações, a definição dos cargos, das tarefas, das atribuições, molda os méritos, molda as promoções, molda as técnicas de gerenciamento, né? Então, tanto que a gente vivencia esse afunilamento hierárquico, que é fruto que de um patriarcado na nossa sociedade, de uma sociedade machista, que é fruto de masculinização no trabalho, né? E de muitas separações e segregações que vivenciamos. E as organizações não podem ficar alheias a esses dados, nós também, né? Não podemos ficar alheios. Nós temos o papel, né, enquanto organizações ali, enquanto gestores de pessoas, em todos os lugares que a gente circula, até porque a gestão de pessoas hoje, ela não é uma abordagem tradicional, com foco na pessoa certa para o lugar certo, né, em um processo mecanicista ali só direcionado pelo processo mesmo de gestão de pessoas, mas ela é muito mais expansiva, compartilhada, né, dialogada entre todos os setores, entre outros coordenadores de área. Então, é uma gerência muito mais pautada na estratégia, né? Então, não é só abrir portas, né? Não é só fazer um processo de recrutamento amplo, mas sim de pensar, desde o momento que essa pessoa vai chegar para a entrevista, por quem que ela vai ser recebida, como que ela vai acessar os espaços organizacionais, né? Pensar em todos os detalhes mesmo, para respeitar as pessoas nesse contexto, né? Então, é incentivar, é gerenciar essas relações de forma mais justa, mais equânime, é combater essas desigualdades, né? É treinar as pessoas sobre diversidade, né? É fazer o assunto circular mesmo em campanhas de conscientização, para as pessoas saberem lidar, né? Tanto internamente quanto externamente a essa diversidade. Eu digo sempre o seguinte, de um lado, né, a gente tem aqui as pessoas, e de outro lado, nós temos aqui as políticas, os códigos de ética, de conduta nas organizações. E se não houver, né, uma ligação desses códigos, dessa cultura, desse clima com as pessoas, a gente não avança. Sabe por quê? Porque mesmo em organizações que há políticas para a diversidade,
a ausência de pessoas com respeito à diversidade. Então, a gente precisa sempre tentar, o máximo possível, fazer essa ligação, né? De se abrir a pensar, a refletir sobre a diversidade, de confrontar os nossos preconceitos sempre. Eu sempre digo que quando eu falo da diversidade, eu estou me colocando em xeque, né? Eu estou me colocando em confronto, eu estou parando para pensar os meus lugares de privilégio, os meus lugares de indignação social e as minhas ausências também, né? As minhas ausências de indignação social, onde é que eu me silencio e que eu deveria falar, que eu deveria pautar algo, né? Então, são todas essas questões, quando a gente fala de educação, de treinamento, o interesse, ele tem que ser pelo indivíduo, ele tem que ser genuíno, né? A gente precisa abrir mais espaços de diálogo franco no contexto organizacional. As organizações, elas podem estimular também a formação de grupos de afinidade, de pessoas com interesses comuns ali, que podem dialogar em rodas de conversa, né? Tendo apoio organizacional, sem medo de represália. As organizações podem se abrir a uma linguagem mais inclusiva, né, e não sexista, nas suas produções escritas, orais, nas suas comunicações informais, formais, né, e isso traz muitas vantagens para o contexto organizacional. A diversidade, ela traz vantagem competitiva, apesar dela não ter que ser um fator, uma variável, somente atrelada a essa vantagem competitiva, né? Então, a diversidade, ela proporciona às empresas atrair, reter talentos, né? Promover criatividade, facilitar a resolução de problemas, desenvolver flexibilidade organizacional. Isso melhora a produtividade. Quem aqui não gosta de trabalhar num ambiente diverso? Num ambiente acolhedor, né? Em que há diálogo, em que há conversa franca, em que você se sente bem, que você é você mesmo, né? Então, valorizar isso é uma forma de estimular a motivação, as interações sociais, e isso reflete, né, na produtividade das pessoas. Até porque a diversidade, ela traz sangue novo para as organizações, traz experiências novas, né, talentos diversos, várias formas de pensar, de agir, né, pode proporcionar também representatividade no contexto organizacional, pode mobilizar clima, cultura e estratégia organizacional, né? E hoje, a gestão de pessoas é uma atividade descentralizada. Então, todos nós que estamos nas organizações, nós estamos lidando com gestão de pessoas, né? Você ali lida com conflitos com o seu colega de trabalho mais próximo, você lida com a sua equipe, né? Você lida com o seu chefe, com o seu gestor, com outros colegas. Então, é uma atividade muito mais voltada, né, às relações sociais mesmo, a essas comunicações sociais. E existem pesquisas, né? Tem um relatório muito inovador que foi produzido agora em 2020 da McKinsey a respeito da diversidade nas organizações na América Latina. E foi um estudo muito amplo, com 700 empresas, com mais de 4.000 funcionários que foram respondentes, né? Ali. E esse relatório mostrou para a gente o quê? Que as empresas que adotam a diversidade, elas são mais inovadoras, são mais colaborativas, são mais rentáveis, né? Há um impacto positivo ali no comportamento, tanto individual quanto do coletivo. Essa interconexão que há entre as práticas do negócio e a diversidade são positivas, são eficazes até mesmo para a liderança de pessoas, para a saúde organizacional, para a saúde mental, né? Para a performance do negócio. Os líderes, eles também gostam de atuar nesses ambientes porque há uma maior confiança, né, no trabalho entre as equipes. E falando em equipe, pessoal, nós não fomos ensinados a trabalhar em equipe, né? A gente não foi ensinado desde muito tempo a trabalhar em equipe. Então, por isso que a gente, às vezes, encontra muito conflito, né? A gente encontra muita resistência a essas mudanças quando elas são advindas de grupos que se formam no contexto organizacional, né? Existem, em alguns processos organizacionais, algumas visões de trabalhar em equipe,
Por exemplo, quando a gente fala de qualidade nas organizações, existem os círculos de qualidade que são trabalhados ali por equipes, né? Então, pontuar o trabalho em equipe, em coletivo, e reforçar isso nas organizações é também um ponto muito positivo, né? Dentro das organizações. Então, assim, o ato de incluir no contexto organizacional, né? O ato de trabalhar ali com equipes, o ato de buscar essa coletividade no contexto organizacional não deve ser vista apenas sobre um cumprimento de um requisito, né, um cumprimento de uma responsabilidade social da empresa, ou uma imagem que a empresa queira repassar para a sociedade, mas muito mais como um interesse genuíno mesmo por todos nós indivíduos, né, todas as pessoas no contexto organizacional, porque se as empresas querem desenvolvimento organizacional, elas precisam, né, olhar cada dia mais para as pessoas, em suas diversidades, em suas desigualdades, né? Pontuando tudo isso e acolhendo singularidades no contexto organizacional. Tem uma pesquisa também que eu acho bem interessante, da Demitindo Preconceitos, que ela entrevistou ali mais de 230 pessoas. E ela faz alguns questionamentos, né? Ela pesquisou ali com ativistas, especialistas, psicólogos, psiquiatras, advogados, pessoas do RH, e ela faz alguns questionamentos ali. Por que as empresas, elas não saem do armário? Por que a diversidade sexual e de gênero ainda é um tabu, né, na nossa sociedade, nas empresas, nas organizações? E como que as empresas podem lidar com isso, né? Então, se a gente falar bem assim, mas aqui nós não discriminamos. Não discriminar é não fazer nada, né? A gente precisa ser agente de mudança social, né? A gente não precisa a gente não precisa se pautar no politicamente correto, né? Não é uma questão só ética, moral, de responsabilidade social, mas é uma questão prática discursiva e prática social, né? Então, até mesmo porque nesse processo aí de abertura de portas, né, no contexto organizacional, não é só abrir as portas, mas é manter, é ter acessibilidade, é respeito, é empoderamento, é voz, até porque senão se trata de uma inclusão periférica, né, uma inclusão em que a pessoa entra no contexto organizacional, mas que ela não é promovida, né, ela não trilha uma aprendizagem ali, né, e um processo de ascendência em termos de carreira na sua presença organizacional. Então, muito ainda precisa ser feito nas organizações, né? Há muita ausência de representatividade, de talento diversificado, as lideranças precisam ser fortalecidas com a temática da diversidade, porque elas precisam também fortalecer as outras pessoas no contexto organizacional, né? As organizações precisam viabilizar mais oportunidades, combater mesmo as microagressões. Às vezes a organização ela não tem uma política de diversidade, mas aconteceu uma situação de assédio sexual. Então, é o momento de se pensar, né, em combate à violência, em colocar o assunto para circular, em não passar o pano, por assim dizer, né? Então, os grupos diversificados no contexto organizacional, eles precisam sair desses grupos de subrepresentação, né? E precisam ter políticas profícuas. E para as organizações fazerem isso, né, eu não vou dar aqui um passo a passo, uma solução mágica de como a gestão de pessoas pode enfrentar todos esses desafios que eu falei para vocês, até porque cada gestão de pessoa, cada organização tem sua cultura, né? Tem seu clima ali, tem as suas visões, suas missões, valores, entre outras questões. Mas existem algumas ações que podem ser colocadas em práticas e que podem impulsionar, né, a valorização da diversidade nas organizações em termos de gestão de pessoas. Inicialmente, por exemplo, é importante ter uma análise situacional, de você olhar para a organização e avaliar a organização, né, em termos de pensar qual é o conceito da diversidade que essa organização possui, né, o que a organização espera em termos de diversidade, em termos de inclusão da diversidade, né, é importante também conhecer o perfil das pessoas que trabalham,
o cargo que elas ocupam, né? Como há essas intersecções dentro do contexto organizacional, quais são os pontos fortes que impulsionam a diversidade, quais os pontos fracos que poderiam ser melhorados, né? Como que essa cultura da diversidade, ela tem sido construída, ela tem sido difundida, né? Como que as organizações podem criar políticas de fomento, por exemplo, a grupos de afinidade, né, a fim de fortalecer redes, tudo isso estimulando esse crescimento organizacional. Então, é nesse momento dessa análise situacional que a gente começa a repensar os processos de seleção, de recrutamento, né, para a inclusão de pessoas. E esses processos, hoje em dia, eles contam com as redes sociais como aliadas, né, que são expansivas e que podem contribuir para esse recrutamento e seleção de uma forma mais diversa. A mentalidade dos dirigentes também, ela precisa estar voltada à diversidade, né? A organização precisa também ter um cuidado com as exigências legislativas, com os princípios, com os valores do negócio, com os benefícios que são concedidos no contexto organizacional, com os treinamentos, com a educação corporativa, né, com programas de diversidade, com planos de ação, políticas de antidiscriminação, né, cuidado ali com a comunicação, com os mecanismos de denúncia, com os mecanismos de combate de assédio, né, com a preocupação com o ambiente seguro, com a inserção também de pessoas LGBTs nos ritos da empresa, de integração, né, de socialização, de formar parcerias também com outras empresas, né, como uma forma de construir uma cadeia de valor, de empresas que compartilham de mesmos valores, princípios em termos de diversidade. E também, diante de uma inserção de políticas, de práticas, acompanhar essas práticas. Elas estão sendo efetivas, estão sendo profícuas, as pessoas estão tendo um senso de diversidade, um senso de valor da diversidade no contexto organizacional, né? O que precisa ser melhorado? Acompanhar os processos mesmo, acompanhar, ouvir as próprias pessoas dentro do contexto organizacional, o que elas querem, né? Como elas querem participar dessas construções, dessas políticas no contexto, até porque essa questão da equipe, do grupo, do coletivo, é algo que a gente precisa valorizar muito quando a gente fala de gestão de pessoas e gestão da diversidade, né? Então, nós precisamos, enquanto organização, enquanto gestores de pessoas, em todos os lugares que a gente circula, desde o nosso lar mesmo, a nossa vida, né? Que a gente faz essa própria gestão aí de si, de certo modo, nós precisamos mudar as nossas mentalidades mesmo para uma mudança que seja discursiva e social, mudanças práticas mesmo, efetivas, né, que as pessoas percebam a nossa luta pela afirmação das diferenças, a nossa luta pelo respeito às pessoas, a fim de que a gente multiplique vozes, né, entre as organizações, e multiplique e crie redes sociopolíticas solidárias que se propaguem na nossa sociedade. Eu sempre digo que é proatividade a favor da diversidade, né? E a ONU, ela é uma parceira nas empresas. A ONU, ela tem os padrões de conduta, né, para empresas em relação à inclusão de pessoas LGBTs. Então, são 5 padrões ali. Porque a ONU, ela acredita que as organizações, elas têm chance, né, de usar a influência que elas possuem para a inclusão de pessoas e para mudar o direcionamento da sociedade em prol de uma maior igualdade para as pessoas LGBTs. Então, em todas as ocasiões, respeitar os direitos humanos no local de trabalho, né, buscar eliminar a discriminação, apoiar no mercado, prevenir as violações dos direitos humanos na comunidade, agir na esfera pública, né? Então, todos esses padrões, eles estão dialogando. Não, como os direitos humanos, né? A gente não pode defender só um direito. Todos eles estão interligados, né? Todos eles, se a gente viola um direito, a gente viola a nossa humanidade.
do mesmo jeito os padrões. Não adianta, né, no local de trabalho, você pautar algo, só que em outras ocasiões, essas pautas, elas não serem efetivas, né? Então, o convite que eu faço para vocês aqui é para a gente repensar o nosso conceito de diversidade, o nosso conceito de gestão de pessoas, o nosso conceito de organizações, né? Quando a gente fala de diferenças de pessoas, e diferenças não no sentido negativo, de estigma, de depreciação, de vulnerabilização, marginalização, mas de diferenças com um olhar de valorização, de potencialidades humanas, né? E como que a gente pode romper essas divisões, essas fronteiras, essas caixinhas que nós mesmos criamos e sustentamos, para a gente ter um olhar não normativo nas nossas interações sociais, no nosso contexto organizacional, né? E enxergar a diversidade, que somos todos nós, como viabilizadora de muitos processos organizacionais, né, e de uma sociedade mais decente, que é o que a gente precisa. Então, refletir sobre essas questões é muito importante. Eu fico muito feliz quando eu recebo o convite de falar sobre a diversidade, porque é um assunto que me move, né, é um assunto que eu sei que eu preciso falar para eu tentar impulsionar pessoas, influenciar pessoas a pensar de um modo diferente do que a gente foi socializado a vida inteira, né? Pensar de um modo mais plural mesmo. Então, o meu papel é de amplificar esses conhecimentos, é de falar alto aquilo que querem que a gente fale baixo, né? É de pesquisar, é de lutar, é de buscar essa construção ampla, junto com educandos, com pessoas que estão construindo, né, essa educação para a transformação mesmo. Então, eu sou aliada da luta da diversidade, da luta pela inclusão da diversidade, né, mesmo reconhecendo todos os meus lugares de privilégio, a minha posição na sociedade, né, a minha fala, mesmo reconhecendo tudo isso, é o que mais me impulsiona ainda a dizer que eu preciso de uma sociedade mais justa, né, diante de tantas desigualdades sociais. É isso que me impulsiona a dizer que eu preciso cada dia mais vivenciar o respeito, né, nas minhas práticas e propagar esse respeito também a outras pessoas que em muitos momentos se esquecem dele, né, por assim dizer. Então, eu ressalto para vocês aqui, foi um prazer, né, falar, eu estou à disposição para as perguntas, para os diálogos, eu acho que eu até falei um pouco mais do tempo, e só ressaltar, gente, que, assim, muitos dos diálogos que eu fiz aqui com vocês estão pautados, né, em estudos de gênero, de sexualidade, em professores do campo professores do campo da administração, que dialogam sobre essas questões, em pesquisas do Instituto Ethos, da McKinsey Company, da ANTRA, que é uma associação de travestis, do Grupo Gay de Bahia, entre outras fontes de pesquisa, certo? E eu estou à disposição para os nossos diálogos. Bem, Bárbara, nós vamos abrir agora, né? Foi muito interessante, né? Toda a reflexão, mas eu não quero iniciar com as minhas questões, não. Eu vou deixar primeiro o pessoal aqui, né? Os estudantes, a lançar as questões que querem, né, abrir para o público também, o público que está virtual também pode participar, tá? Enfim, eu vou abrir então agora para vocês. Alguém tem questão? Fazer? Sim, eu acho que tem que vir aqui, viu, querida? Porque eu acho que vai ter que se locomover. Olha aqui na... Tá. Oi, Bárbara, bom dia, tudo bom? Bom dia. Então, a gente estava olhando algumas alternativas que você deu para implementação da seleção e de pessoas trans em algumas empresas, e eu gostaria de saber qual medida você implementaria, que você acharia principal,
para a implementação dessas pessoas e se as cotas para as pessoas trans seria uma opção atualmente ou não. O que você acha sobre isso? É isso. Bárbara, você prefere responder uma a uma, né? Porque, ou não, sabe? Sim, pode ser uma a uma. É, Fica mais tranquilo. tá. Só o nome da aluna é? É Júlia. Júlia. Então, vamos lá. Júlia, gostei muito da sua pergunta, né? Eu falei realmente de várias questões, de vários desafios para a inclusão de pessoas trans nas organizações, e a alternativa, eu acredito que o primeiro ponto é aprender sobre gênero, aprender sobre a transexualidade. Muitas pessoas desconhecem no contexto organizacional, né? E além de aprender, ensinar. Porque para incluir, né, as outras pessoas, elas precisam também estarem integradas nessa temática, nos desafios, nas questões, né, no respeito que a gente precisa ter. Então, o primeiro ponto que eu coloco aí é o treinamento mesmo, tanto da gestão de pessoas, quanto das pessoas que trabalham na organização, para a gente começar a fazer, né, um processo de diversidade e de seleção, de recrutamento ali, para a inclusão de pessoas trans nas organizações. Existem algumas empresas que já estão, você também fala a respeito de cotas para pessoas trans, né? Existem algumas empresas que já estão abrindo alguns processos seletivos com vagas afirmativas direcionadas a pessoas trans, né? Então, ali, o processo seletivo, ele já é direcionado para pessoas trans, para o ingresso no contexto organizacional. Em termos de universidade, já tem alguns programas de graduação, pós-graduação, que também estão criando, né, cotas para a inclusão de pessoas trans em seus processos seletivos ali. O tema de cotas é um tema controverso na nossa sociedade, né? Então, nós temos várias visões aí que pautam, né, sobre a criação e permanência das cotas, e várias visões também que questionam a questão das cotas. Eu acredito que a gente precisa ampliar mesmo os processos de ingresso dentro do contexto organizacional, seja falando em termos de universidade, de organizações, sabe? Direcionados a pessoas trans, sabe? Porque a gente precisa de desmistificar, por assim dizer, essa preocupação das organizações com essa imagem organizacional, com essa estética de si, com essa corporalidade, né? Como o modo como a pessoa vai se apresentar diante do outro e o que a empresa vai passar enquanto imagem. Né? Então, a gente precisa, de alguma forma, desconstruir essas questões para a gente ter uma inclusão mais profícua, sabe? Uma inclusão mais aberta mesmo ao contexto organizacional. Então, as cotas, ela é essa temática, né? Como eu disse para você, que se você fizer essa pergunta para as pessoas trans, né? Se as pessoas trans, por exemplo, querem cotas, você vai ter visões diferentes de pessoas que querem cotas e de pessoas que não, que querem um tratamento que seja ali, né, de oportunidades mais igualitárias e que não seja marcada a diferença com um processo ali de cotas, por exemplo. Né? Então, você vai ter essas visões. Da minha parte, eu acredito que a gente precisa expandir, né? Expandir os processos, abrir os processos, não limitar, né? E desfazer de alguns padrões organizacionais de estética de si, né? Que mesmo a pessoa